Hoje vamos falar sobre vitiligo. E essa é uma doença que deixa as pessoas muito, acho que preocupadas seria a parte certa da gente colocar. Porque as pessoas imaginam que é uma doença que pode ser transmitida só de toque. Aí começa um preconceito muito grande em relação a isso, né? Kátia, você sabe que o que acontece? O vitiligo, eu li alguns estudos e um até muito grande, porque a preocupação das pessoas com a autoestima. É verdade. O que é isso? Porque como elas acham, assim como você comentou, que transmite, não transmite, elas também têm vergonha de sair com aquela mancha, das pessoas poderem, de ver como a reação das pessoas com elas. Então, além de existir a reação, ainda existe o preconceito dela mesma com ela. É falta o de medo. informação, né? Sim. A gente tem aqui mitos e verdades, vamos começar com eles? Você pode mandando suas perguntas, tá? Começa justamente do jeito que a gente falou. Olha. Vitiligo pode ser contagioso. Mito ou verdade? Então, você acha que uma coisa contagiosa, vamos explicar para as pessoas em casa, uma coisa contagiosa é uma coisa que eu chego aqui E pega em mim. e pego em você, certo? Não é contagioso. De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Não é porque a pessoa tem uma despigmentação. O que é a despigmentação? É a falta do pigmento, da cor da pele, tá? Não é porque ela tem aquela alteração que isso vai ser contagioso, Sim. né? Então é um mito. Então começa daqui, a gente começar a quebrar um preconceito no mundo. Por gentileza, gente, não é contagioso, não tenha medo, pelo contrário, sabe? Toque, dê abraços, Sim. não tenha vergonha e até você mostra para aquela outra pessoa que você não tem preconceito com isso, né? Não é contagioso. E do que a pessoa acaba tendo vitiligo? Hereditariedade conta, não? Hereditariedade conta, é uma doença que tem um fator imunológico importante, então a hereditariedade conta sim, e ela pode desenvolver em qualquer momento. Vamos ver mais um mito ou verdade? O vitiligo pode estar associado a doenças autoimunes. Então, quem tem uma doença autoimune pode ter vitiligo? O que acontece nesses casos, Kátia? Observou-se em estudos, quando eu falo em estudo, tá? Para que as pessoas em casa entendam. Quando eu vou comentar alguma coisa estatística, eu tenho que ter embasamento científico, tá? Não é o achismo, eu vi, não. Então, o que acontece? O vitiligo é uma doença muito estudada, tá? Então, observou como é que é feito um estudo. Eu pego 10 exemplos, tá? Um número maior de pacientes, mas eu pego 10 pacientes e vejo quais doenças os pacientes têm associado àquilo ali. E observou-se que alguns pacientes com vitiligo, a primeira doença autoimune que pode estar associada, que aparece junto, não é que uma gera a outra, eles não conseguiram essa comprovação, mas está associado, são as doenças da tireoide. Tá? Então, o vitiligo pode sim estar associadas a outras doenças autoimunes, tá? Então, primeiro é doenças da tireoide. Existe o paciente com alopecia areata. O que é alopecia areata? Alopecia, queda de cabelo, fiquei sem um cabelo. A areata é aquela região toda sem cabelo nenhum, que pode ser a universal e pode ser a localizada, tá? Então, existe também, em relação à autoimunidade, doenças como doença intestinal, tá? Doenças autoimunes para a parte intestinal. Então, eu falei areata, doenças da tireoide, intestinal e outras, lúpus e outras doenças autoimunes podem estar associadas. Então, não quer dizer que quem tem uma doença autoimune vai ter vitiligo. Isso. Tá. Isso aí. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Estresse é um fator de gatilho para vitiligo. Ela não tá com estresse, ela tá quase doida, coitada da menina. Eu adorei essa foto, viu? Eu adorei, mas não. Pobrezinha, olha. Olha só, vamos lá. O que acontece? Como ele é uma doença que tem uma relação de autoimunidade, tá? O estresse, ele é um fator de gatilho. Então, vamos lembrar em casa para as pessoas, o que é o gatilho? Existe a doença, eu tenho a genética. E algumas coisas dão o start da doença, deflagam, começa a doença. Isso é um gatilho. Então, toda vez que uma pessoa lê, o estresse pode ser um gatilho, tá? Significa, eu estou dando um start através daquilo ali. Mas quando a gente pensa em estresse, a gente pensa só no estresse negativo. O estresse positivo também pode dar esse gatilho, não pode? Sim, mas... Em algumas doenças? Sim, mas o que acontece no estresse? Não é o estresse, por exemplo, aqui vamos supor... Tá surtando, né? Diferente de estresse. É isso aí. Então, assim, nossa, bateram no carro, molhou a roupa, tomou um banho de chuva. Não é esse estresse que desenvolve, que é um gatilho da doença.
Quando a gente fala para o paciente, tanto em relação ao vitiligo quanto à alopecia areata, as doenças autoimunes que tem um gatilho, o estresse é aquele estresse, por exemplo, eu mudei de casa, mudei de vida, perdi o emprego, tive problema, ou alguém morreu, ou meu filho foi transferido e ele desenvolveu. Então, quer dizer, é uma coisa que altera todo o seu sistema imunológico numa reação. É mais forte, né? Isso aí. Então, quando a gente fala do estresse, né? Ai, você me fechou aqui, bateu no meu carro, banana, fiquei zangada, oh, Kátia, para aí. Não é esse estresse. É algo realmente que altera mais forte, isso né? aí. Todas as minhas células para que elas respondam, chegue lá e dê o start da doença, dê o início. Vamos ver mais uma. Vitiligo não tem cura, mas pode ser tratado. Muito bem. Kátia, o que acontece nessa pergunta? As pessoas imaginam, quando a gente fala cura, não vou mais ter, né? Eu vou tomar esse remédio e nunca mais vai poder aparecer aquela doença, tá? Então, isso não é uma verdade. Porém, quer dizer, o que não é verdade? Que ele não tem cura, é uma verdade. Porém, ele pode ser tratado. Então, qual é a verdade? Vitiligo não tem cura? Sim, verdade. Mas pode ser tratado. Pode também, portanto, outra verdade. Agora, você consegue barrar essa despigmentação com o tratamento ou não? Então, aí eu vou te falar uma coisa que, depois que eu respondi, eu fiquei lembrando da questão do estresse, o antioxidante que a gente brincou uma vez, me ataca. O estresse, qual que é a base da doença do vitiligo, tá? Então, em casa, as pessoas entendem o seguinte, o estresse, ele vai promover o quê? Radical livre. É uma substância, tá, gente? Não precisa enlouquecer, falar, olha, meu Deus, o que é isso? Ele vai te promover uma substância, tá? Que ele vai começar a reagir com as células e vai brigar, fight, sabe? Ah, não gosto de você, não gosto de você, não gosto de você, e dá toda essa reação. Por isso que a base do tratamento é o quê? Nós usamos antioxidantes, anti-inflamatórios. Até há pouco tempo atrás saiu uma medicação que foi um comentário e agora no congresso que eu estava lá em Washington, eles falaram também, ainda está em estudo, que foi uma doença que essa medicação ela age diretamente, foi tratado os pacientes com doenças autoimunes, né, uma X doença, e viu-se que nesse paciente que tinha uma X doença, ele também tinha vitiligo e melhorou. Mas melhorou como? A doença não avançando? Não, ele não avançou mais e voltou a pigmentação Então dele. aqui, quer dizer, nessa área que ficou muito clara, ela voltou a repigmentar? Isso mesmo. Agora, dizem que Michael Jackson tinha vitiligo e fez um tratamento para já despigmentar tudo de uma vez. Isso é verdade? E pode ser verdade sim, não sei porque eu não tratei. Não, mas eu digo assim, pode ser verdade que isso aconteça, não no caso dele, sim. Pode sim, existe um tratamento nos casos específicos. Então isso é muito específico. As pessoas às vezes, vamos, não sei o que, não. Porque também tem seu risco. Então, tudo na vida da gente é o bom e o mal. E por que antigamente tinha-se a ideia que em Cuba eles faziam um tratamento fantástico para vitiligo, as pessoas vinham do mundo inteiro procurando se outro lugar fazia, não é só em Cuba e todo mundo ia para lá. O que tinha de tão diferente? Então, excelente pergunta, Kátia. O que acontece? Em Cuba, vou te explicar falando da doença, tá? Em casa as pessoas vão entender, é legal quando a pessoa entende a doença, ela vai saber o que acontecia. Eu não tenho como fator de gatilho, o maior fator de gatilho, o estresse, né? O que acontece? Quando eu começo a tratar essas células, e como eu trato essas células? Se eu estou com um problema, é um estresse, eu tive uma reação no meu organismo, em que existem algumas doenças que às vezes eu não faço nada, e ela regride, você entendeu? Por quê? Porque o organismo vai se refazendo. Então, o que acontece? Olha, Cuba, eles tinham tal medicação, não é esse milagre, não existe milagre, gente. Eu falo o seguinte, milagre a gente deixa para Deus. Eles usavam substâncias que estimulavam a pigmentação, que são substâncias que estimulam também. E outra coisa, a cabeça da pessoa faz uma diferença na vida. Isso gente, em tudo, né? Em tudo, entendeu? Se a gente começar a falar, meu dedo tá doendo, daqui a pouco ele começa a doer. É isso aí. Agora imagine, e a gente também é autodestrutivo com os pensamentos negativos. Kátia. Isso, bom, é só a gente ver, não foi já constatado, e até por cientistas que não eram, assim, religiosos, que quando a pessoa faz uma oração que ela acredita mesmo, a imunidade dela é modificada.
A química cerebral muda? Então imagine outros casos, Sim, né? então isso é muito importante. Então realmente existe... Mas então se juntava as duas coisas. Se juntava as duas coisas. Eles usavam e podem usar substâncias que a gente usa, que são substâncias que estimulam a pigmentação, são substâncias que diminuem o processo inflamatório. Eu falo muito na televisão, a gente comenta, brinca bastante de processo inflamatório. Porque o que acontece? As células, elas se agridem. Então, quando a gente fala um processo inflamatório, é uma agressão. Não deixa de ser. Não deixa de ser uma agressão. Quando ela se agride, ela produz uma substância que vai reagir em uma célula. Eu tenho milhões de células. Eu tenho melanócito, eu tenho o folículo da cabeça, eu tenho milhões de células. Então, é isso que acontece. Então, por isso funciona determinadas coisas. Porque qual é o gatilho maior? Geralmente, tá? É um dos principais, não é só ele, é o estresse, é a modificação celular. E eu tenho que acalmar. Tá. E aí é a base do tratamento, tá? Vamos para mais? Vamos ver a próxima? Olha, aqui a gente tem alguns exemplos. A gente só tapa os olhos, né, gente, para não expor as pessoas. Mas aqui é uma despigmentação intensa no rosto. Mas a gente vê que no pescoço não tem, no ombro não tem. O vitiligo pode ser localizado em determinada região para uma pessoa? Pode sim, Kátia. Ele pode ser localizado, tá? O tratamento, ele é individual, muito importante, e ele pode sim ser localizado. E aí, o que acontece? Existem os locais, que têm a maior predisposição ou não, e até os de difíceis tratamento. Mas normalmente são as mãos e o rosto? Então, porque as mãos a gente sempre vê, né? Então, olha só que interessante. Olha só. Eu vou te responder isso da seguinte forma. Se o vitiligo, ele é uma lesão, que ela é causada, o gatilho, na maioria das vezes, o estresse, existe um outro gatilho para quem tem a genética, que é o processo inflamatório que eu posso estimular, tá? Eu já até sei que depois que eu fazer esse comentário, você vai me comentar outra coisa, mas eu já vou te explicar o seguinte. O que acontece? Processo inflamatório é o quê? Paciente que tem genética, que tem tendência ou que já teve uma lesão e a gente fica de olho no paciente, tem que ter cuidado em fazer... fazer unha. Por quê? Ou quem rói a unha, tira aquelas pelezinhas, qualquer infecção ali. Então, mas é porque eu tô levando um processo inflamatório. E existe uma situação que nós chamamos, tá? Em casa as pessoas não precisam decorar, só porque se um dia elas ouvirem, elas já sabem. O que é. Existe uma situação chamada fenômeno de Kebne. É um fenômeno, tá? O cara foi lá, botou o nome. E o que tem isso? Tá. Isso aí. Toda lesão que eu gero um processo inflamatório num paciente que tem a tendência, ou a vitiligo, ou a psoríase, que ele tem a genética disso, ele pode levar nesta lesão que eu estou fazendo no paciente uma lesão vitiligoide. Ele pode desenvolver uma lesão vitiligoide, um vitiligo naquela se ela já região. tiver aquela característica genética. Sim, tem que ter a genética indiscutível. Agora, essa pele despigmentada tem que ter um cuidado muito maior com proteção solar, não tem? Nossa, Kátia, porque a bichinha fica tão exposta, tadinha, né? Fantástico. Aí, vamos ensinar em casa a importância do protetor de novo. Vamos pra mesa de novo. Porque se é importante para todo mundo, para quem já tem, né, uma pele mais sensível como essa, é redobrado o cuidado, né? O que acontece, Kátia? O paciente, nós temos o pigmento da pele, a cor da nossa pele. Deus é tão legal, tão sábio, que ele fez o quê? O melanócito, ele produz a melanina. A melanina, gente, é o que dá a cor à pele. Ela tem uma função, tá? A função dela é de proteger o nosso DNA da célula de alterações com os anos, com o passar do tempo, de alterações que possam desenvolver câncer de pele. Uma das funções, tá? Então, vou falar específico dessa. Se eu não tenho a produção da minha melanina, aquela pele está totalmente desprotegida naquela região. Sim. Então, eu preciso de... uma proteção extra ainda, né? Eu preciso. Então, se eu usasse, fator 40 numa pele clara, mas não despigmentada desse jeito, eu vou precisar de um fator muito mais alto para aquela parte despigmentada. Então, além disso, eu preciso daquela dica que a gente sempre pede para a pessoa fazer, mas ela sempre esquece de fazer, que é reaplicar. Ah, sim, a cada 2 horas, 3 horas, Isso pelo aí. menos, né? Por quê? Porque o fator de proteção solar, as pessoas imaginam o seguinte, hoje eu vou dar uma dica em casa. Eu comprei um fator de proteção solar aqui, eu peguei por aqui, ó. Peguei um fator de proteção solar, vamos lá, 20, 40, peguei um fator de proteção 20. Aí a pessoa pega esse protetor solar, esse aqui tem pigmento, tá? Tá. Então ela pega o protetor, olha que legal que eu vou explicar hoje. A gente já até bateu papo sobre isso, e passa. Quando
quando ela passa o protetor solar, ela acha que independente da quantidade que ela está passando, que ela ainda vai... Esticar para render, Isso aí, vamos render, tá? Mas não render não dá certo, não. Então. Lembra daquela quantidade que você fala, da xicarazinha de café e tudo mais? Você entendeu? Por quê? Porque para eu falar que isso aqui é 20, eu preciso ter 1 grama por centímetro quadrado, é assim que eles dão a qualidade. Sim, porque senão Você eu posso entendeu? ter comprado um 40, protetor solar, proteção 40, estico tanto que vira 10. Você entendeu? Então, Porque fica fininho. fininho. Então eu preciso, gente, é muito importante isso, usar o protetor na quantidade adequada, que é a colherzinha lá de chá, e reaplicar. Agora, em relação a remédios, medicamentos, tem que tomar anti-inflamatório. O que acontece? Na realidade, a gente usa antioxidantes, substâncias que estimulam a pigmentação da pele. Tá. Isso daqui eu coloquei. hidratante. É um hidratante. Por quê? As pessoas acham que o vitiligo também não precisa de Hidratar, tratamento, né? de hidratar a pele. Então eu pus uma observação, olha, não esquece de hidratar a sua pele. Tá. Eu estou tratando o vitiligo? Não, eu estou hidratando. Por quê? Aí trata a pele, porque ela não fica tão sensível, Isso aí. né? Aí, por quê? Se eu deixo minha pele desidratada, ela vai coçar. Se coça, eu posso levar um fenômeno e poder estimular outra lesão. Então, hidrate a pele, ela precisa de hidratação. Hoje a gente trouxe para mostrar que é uma pele normal. Ela precisa de Os mesmos protetor. cuidados das outras, Isso né? aí. Ela precisa de hidratação e faz parte do tratamento dela, em alguns casos, algumas medicações. Não para todo mundo. Não para todo mundo. Depende do caso do paciente, depende da extensão e depende do quadro. Se ele estiver na fase ativa da doença, em que está se expandindo, a gente entra com um X de medicação. Se ele não está com essa fase, a gente entra com outro estilo de medicação. Então, não é o mesmo tipo de medicação, a mesma dosagem linear. Ela tem que ser readequada o tempo inteiro, Isso, né? muito importante. Aqui a gente tem maquiagem, que nada mais é também do que a gente estava falando ali, de uma proteção solar com cor. Mas nesse caso, tem que ser uma maquiagem específica também? Então, existe, Kátia, o que a gente chama de camuflar, tá? Técnicas de camuflagem, tá? Existe uma maquiagem que ela é específica para tratamentos para pacientes que têm esse tipo de lesão. Qual é a diferença? A camuflagem, ela é mais pesada. Ela Então tem não é mais... tão fininha, né? Isso aí. Então você consegue usar, algumas têm uma certa resistência à água, tá? Então é o ideal para o paciente usar para ele não se sentir tão mal enquanto ele está tratando, para estimulando a pigmentação. Porque existe o tratamento via oral, existe o tratamento tópico com cremes, às vezes a gente usa algumas corticoides, a gente usa imunomodulador, e existe o tratamento com laser. Que Tá? pode ajudar também. Muito, ajuda muito determinados casos. Não, Nada para todo mundo, né? nada é para todo mundo. Tá? Vamos ver mais uma foto que a gente tem aqui? Olha, aí você falou há pouco da região que a pessoa tem uma certa tendência a ter o vitiligo. Mas essa moça, ela tem no braço, na axila, no rosto, eu não sei lá para baixo que a gente não tá vendo. E uma despigmentação bem severa. Por que isso acontece em algumas pessoas? Então, acontece pela genética do paciente, tá? Existem alguns pacientes que vão desenvolver uma extensão do vitiligo maior e outras menores. E outras então, mais começam clara tratamento. assim? Sim, porque na realidade o vitiligo é uma eu não tenho pigmentação naquela pele. Puxa vida. Tá? Então eu tenho uma acromia. Eu não tenho uma hipopigmentação, porque quando eu falo hipo, eu até te cortei, Kátia, desculpa. Não. Quando eu falo hipo, é assim, eu estou diminuindo em relação ao normal. Quando eu falo acromia, eu não tenho pigmentação naquela pele. Mas é que aqui é tão mais claro, não estou dizendo que aqui, do que seria uma pele de uma pessoa bem branquinha, né? Aquela pele que fica na sombra, já sapeca, que parece que é manchado com tinta. Parece, né? E olha, você tá vendo o sorriso dessa modelo? Assim, muito legal vocês colocarem essa foto, porque assim, as pessoas, se eu não me engano, essa é uma modelo, tá? Que ela tem vitiligo, ela faz o trabalho dela, ela não sei se trata ou não, mas assim, ela não tem vergonha de ter o problema que ela tem. E ela é feliz, ela mostra isso pro mundo. Ela passa a ter uma vida normal com qualquer pessoa. É isso aí. Então, qual que é a mensagem que eu acho que as pessoas precisam entender? Eu quero tratar. Trate de forma específica, gente. As pessoas têm a tendência, Kátia, de assim, meu amigo usa isso, eu vou usar também. Ah, não, isso não dá certo, não. Não faça isso. Vá ao médico. E se você quer se ver assim,
aceite, porque nada pior do que você se esconder atrás de N coisas. A gente hoje está falando de vitiligo, que é uma acromia, tudo, né? mas tem o paciente que tem o melasma, tem o paciente que tem alopécia, que é a queda de cabelo, tem o paciente que tem várias doenças. E as pessoas acham que isso é estético. E não é questão estética, isso não é supérfluo. Dói na pessoa. Não, isso mexe com a autoestima, né? Mexe. E aí mexe com imunidade, mexe com tudo, mexe com saúde. Você vira num ciclo vicioso. É verdade. Tem algumas perguntas que surgiram, vamos ver a primeira delas? Olha, Lara, o que pode acontecer quando com uma pessoa com vitiligo que não busca tratamento? Lara, obrigada pela participação. O que acontece? O vitiligo, ele tem um gatilho, ele é uma doença autoimune. O que acontece com esse paciente? Um dos tipos de tratamento é você se expor à pigmentação. Você vai entender porque eu estou explicando isso. Tem pacientes que têm vitiligo na genética dele, ou vai generalizado ou é localizado. Então não vai espalhar, vamos dizer Às vezes não assim. vai espalhar, porque a genética dele, ele fica naquela localização. Só que ela não sabe, e é justamente isso que eu vim explicando, é o seguinte. Eu não quero tratar... Que lógico, a indicação é que você vá, procure um médico, tenha acompanhamento. Mas eu esqueci dele, não quero nem olhar para ele. O que acontece? Você não se expõe ao sol? Sim. Se você sai de casa, você se expõe ao sol. Até mesmo dentro de casa, com a Eu tenho iluminação luz. interna, você Pois se expõe. Então, o que à radiação. acontece? O sol, ele estimula a pigmentação na região da periferia daquela pele. Então, automaticamente, eu estou tratando sem ela saber que está tratando, você entendeu? Porque eu estou estimulando. Lógico, eu tenho uma área muito grande em que... O que eu digo de uma área muito grande? Vamos supor que isso aqui tudo esteja branco. Tá. Eu não tenho nenhum folículozinho aqui dentro pigmentado. É mais difícil a pigmentação, porque a pigmentação vem através daquilo ali. Tá. Imagina que eu não tenho nenhuma bolinha, né? Porque eu falo folículo, a pessoa não vai saber em casa. Um pintinho pretinho de pigmento. Eu não tenho, é mais difícil. Então, tem que ver a genética. Pode ser generalizado ou pode ser localizado e, de certa forma, às vezes pode regredir como a alopecia areata. Mas como a gente não sabe, é melhor ir no médico. Isso aí, é a minha dica. Eu também acho. Um beijo, viu, Lara? Vamos ver mais uma? Letícia. Quem tem vitiligo tem maiores chances de desenvolver um câncer de pele? Então, Kátia, o que acontece? Letícia, o paciente, quando ele tem uma alteração que é o vitiligo, ele não tem a pigmentação. Se ele não tem a pigmentação daquela região e toma sol, né? Né? Aquela forma que as pessoas tomam sol, ele pode desenvolver sim, porque ele não tem nem a proteção que ele teria normalmente. Quer dizer, ele tem que passar o protetor solar como todas as pessoas, mas com cuidado redobrado. Sim, porque o paciente já tem, se você toma sol, já pode desenvolver. Sim. Se o paciente não tem a pigmentação normal, que pode proteger de uma certa forma, Mais ainda. mais né? ainda. Então, tem que usar protetor solar. Um beijo, Letícia. Vamos ver mais uma? Tenho vitiligo, pergunta a Beatriz, no braço e nas mãos. E gostaria de fazer uma tatuagem. Quem tem vitiligo pode fazer tatuagem em regiões não afetadas pela doença? Nossa, excelente pergunta, É Kátia. uma boa pergunta mesmo. Muito, muito boa. O que acontece? No começo eu estava explicando, tá, Beatriz, sobre o fenômeno de Koebner, tá? O que é isso? Esse fenômeno que eu levo um processo inflamatório naquele local e eu posso desenvolver uma lesão com vitiligo naquela região. Então, em casa, entenda o que é um processo inflamatório. Eu caí, me machuquei, ralei, tá? Eu vim e fiz uma tatuagem. A tatuagem... Não deixa de ser um processo. Ela vai gerar um processo inflamatório. Então, ela pode gerar um processo inflamatório em que o paciente pode desenvolver, sim, uma lesão de vitiligo naquela região. Quer dizer, vamos dizer que ela falou que tem a vitiligo no braço, que ela tem até o cotovelo. Ela faz uma tatuagem aqui, ela pode estimular que aqui também Possa desenvolver. aparecer o Então, vitiligo. na realidade, eu não acho indicado. Por quê? Pelo histórico da doença. Por existir muito bem documentado em que os processos inflamatórios em pacientes que têm vitiligo independente da região podem gerar outra lesão. Então, de coração, eu acho melhor... Não. Beijo, Beatriz. Vamos ver mais uma? Caio Babu. Uma pessoa que nunca teve vitiligo pode desenvolver a doença em qualquer fase da vida? Kátia, Caio, excelente a sua pergunta. Pode sim. Ela é uma doença que está ali. Eu tenho a genética, tá? Não significa que eu vá ter, vitiligo, mas eu tenho a genética. Se um momento ela teve o gatilho, ele pode ter esse gatilho em qualquer momento da vida. Você pode ter 20 anos, 30 anos ou 100 anos. Pode Não faz desenvolver a diferença. doença. Beijo, Caio. Vamos ver mais uma? Úrsula, apareceu uma mancha branca em uma das minhas pálpebras. Notei que há um pelo branco na minha sobrancelha, bem perto dessa mancha. Isso pode ser o início da doença?
Kátia, é assim, ó. Ela notou, Úrsula, obrigada pelo carinho. Ela notou uma mancha branca em uma das pálpebras, tá? E tem um pelinho branco. Ela tem que procurar um médico. Eu vou aproveitar a sua pergunta para falar para as pessoas assim. Por mais que ela, olha, eu não ligo para isso, procure um médico. Porque se essa mancha branca for só uma hipopigmentação ou for um sinal de vitiligo, porque existe na questão do vitiligo alguns pacientes que naquela região desenvolvem uma canice que é o pelinho branco, tá? O meu conselho é procure um médico. Por quê? Porque além da parte que a pessoa vê visual, a gente tem que investigar outras coisas. Que pode ser outro problema, né? Então, como a gente já sabe que o vitiligo tem às vezes associado outras doenças autoimunes, tem que se investigar se o paciente tem só aquilo ou mais alguma coisa, para poder tratar de forma correta. Então, o ideal é que ela vá, tem que fazer a pesquisa do paciente. Pode ser tudo, pode ser nada. Por isso que tem que ir no médico. Tem que ir né? no médico. Beijinho, Úrsula. Vamos ver mais uma? Renata, quais são os primeiros sintomas da doença? É possível identificar logo no início? Sim, Kátia, é possível identificar no início. Quando a gente fala início, o paciente começou com uma área pequena. Eu achei aqui uma manchinha. Ou às vezes, até perto da unha, da onde começa na cutícula, na região lateral, começa um branquinho nessa região. Ou, engraçado, essa manchinha branca não existia. Ou como ela mesma falou, na minha pálpebra não existia. Ou, eu tenho uma manchinha branca aqui pequenininha. Qualquer manchinha branca que você visualizar, vá ao médico. Pode não ser, porque não necessariamente toda mancha branca é um vitiligo. Não é isso que eu quero dizer. Mas pode ser que seja, por isso tem que ter o diagnóstico precoce. Precoce, por quê? Você já começa uma medicação mais antecipada, né? Mais rápido possível, mais cedo possível, e você consegue ir equilibrando o paciente. Kátia, é assim, eu queria falar uma coisa que é muito importante para as pessoas. As doenças ou o que te afeta, muitas das vezes as pessoas têm vergonha até de perguntar pra gente. Não tem que ter vergonha, não. Pois é. Vai com tudo escritinho, gente, pergunta mesmo. Você entendeu? Então, assim, vai no médico. Sim. Gente, o profissional, o nosso colega, ele tá pra isso. Não tenha vergonha. Eu tenho um melasma, todo mundo tem, eu não vou ligar. Aqui todo mundo tem, gente. Você entendeu? Tem que ir atrás. Pois minha queda de cabelo tá horrível, eu já fui em vários, minha amiga tá tomando tal coisa. Eu não vou... Não desista de você. Eu sempre falo isso. Não desista de você. Nada é fácil. É fácil, Kátia. Você acorda de manhã, você faz... Não, nada é fácil. Você malha, você vai... Depende do ângulo que você olha, né? Podia estar pior. Então, eu sempre falo assim, tá ruim. Podia estar pior, então sinal que tá bom. Vamos melhorar. Pois é. Então, é com vitiligo, é com tudo. Agora, depende, sabe do que, gente? Da vontade que a gente tá no momento de buscar uma solução. E às vezes a pessoa também já está com a autoestima tão baixa que ela fala, tá bom, é mais uma coisa, pega a fila e tudo bem. E a gente não tem que se colocar numa posição dessa. Vai no médico, vai no plano de saúde, vai no SUS, conversa com o dermatologista ou com o médico do problema que você tem, mas pergunta mesmo. Se tiver com pressa, assim, só mais um pouquinho, doutor, ainda faltam 2 perguntinhas. E pergunta. Ele vai te responder, não é? Kátia, nossa, é exatamente isso. Eu adoro te ver falar, porque só é médico particular que vai te atender bem, gente. Quando o médico é médico de verdade, não tem essa de posto de saúde ou particular, ele te atende do mesmo jeito, né? Exatamente isso. Olha, eu vou passar para vocês o site da doutora Isabel Martinez, que é Clínica Martinez, com Z no final, .com.br, Clínica Martinez, com Z no final, .com.br, acessa lá, tem muitas pautas legais também pra gente leigo entender, pra você ficar bem informado. Beijo, Bela. Obrigada, viu? Obrigada.